porque eu moro de aluguel, não vou gastar R$1 com decoração porque a casa não é minha. E lá se foram 4, 5, 10 anos que tu morou numa casa que não tinha de fato a tua cara, a tua personalidade e sem se sentir de fato em casa. Esse vídeo é um puxão de orelha pra ti que mora em espaço alugado e não investe na decoração da tua casa. Mas calma que vai ser um puxão de orelha de leve. Eu vou te trazer aqui formas de trazer decoração sem necessariamente perder o dinheiro investido nessa casa. Agora falando sério. Realmente, uma das maiores dificuldades de quem mora em aluguel é sentir que não vale a pena investir na decoração da casa porque aquela casa não é de fato tua. Mas isso faz com que muitas pessoas acabam vivendo muito tempo numa casa em que não foi pensado minimamente num conforto, numa decoração que tenha a tua personalidade. Afinal de contas, a nossa casa é o nosso abrigo, é o lugar em que a gente chega da rua e quer poder se sentir em casa, se sentir confortável, se sentir relaxado. Então, é um lugar que sim, merece a nossa atenção, por mais que não seja tua no papel, ela é tua porque quem está morando nessa casa hoje, amanhã, daqui a alguns anos, é tu. E a nossa vida é feita hoje. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou daqui a tantos anos. A gente precisa priorizar o nosso dia a dia na nossa casa. Mas a boa notícia é que existem formas de fazer essa decoração, algumas inclusive reversíveis, outras que podem até ser negociadas com o proprietário. Então, antes de desistir de decorar, eu quero te mostrar como eu pensaria nesse projeto como arquiteta. Vem comigo. Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Daniela Morosini, eu sou arquiteta e aqui nesse canal a gente fala sobre arquitetura e decoração. Então, se tu gosta desse tema, não esquece de se inscrever aqui no canal e já curte esse vídeo se ele te ajudar de alguma forma, que eu tenho certeza que vai. Número 1 é fazer a seguinte pergunta: quanto tempo tu vai ficar neste imóvel? É importante a gente ter planejamento da nossa vida a longo prazo e saber quanto tempo a gente pensa, a gente estipula para viver num espaço alugado é muito importante para que a gente possa entender o que a gente vai priorizar também na decoração desse espaço. E essa decisão vai definir todo o restante. Se for uma moradia temporária, se não for ficar muito tempo nessa casa, a gente vai priorizar soluções que sejam reversíveis ou coisas que tu possa levar contigo depois que tu te mudar. Agora, se a tua ideia é ficar durante bastante tempo nessa casa ou nesse apartamento alugado, de repente vale a pena sim investir um pouco mais na decoração desse espaço. Mas calma que eu vou te mostrar. Depois que tu estabeleceu quanto tempo tu vai ficar nesse imóvel, vem a segunda pergunta. No que realmente vale a pena investir? E eu sempre digo para os meus clientes, vista sempre primeiro naquilo que vai ir contigo quando tu for te mudar. Porque pensa comigo, se amanhã tu te mudar, o que realmente continua sendo teu? Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai pensar. Elementos que a gente pode comprar, investir e que vão continuar sendo teu mesmo que tu saia desse espaço. Então, por exemplo, sofá, mesa de jantar, cadeira, poltronas, tapetes, cortina, luminárias, quadros, espelhos, plantas, objetos decorativos, todas essas coisas são coisas que fazem toda a diferença na decoração, deixam um espaço mais confortável, mais bonito, e são coisas que não necessariamente tu vai precisar deixar quando tu te mudar. Às vezes a pessoa deixa de comprar até mesmo um elemento como esse, porque pensa, não vou investir agora, porque essa casa é alugada, eu vou investir quando eu realmente tiver a minha casa. Só que esse sofá não é da casa, ele é teu. Essa poltrona não é da casa, ela é tua. Essa cortina não é da casa, ela é tua. Então sim, vale a pena investir nesses elementos. Então, em vez de pensar, não vou investir dinheiro nisso porque a casa não é minha, tu tem que pensar, vou investir dinheiro em coisas que vão fazer parte da minha vida por muitos anos. Quando a gente começa a pensar assim, a gente até perde um pouco daquela mentalidade de querer só economizar, mas sim comprar elementos que vão durar a longo prazo. Caso a resposta da primeira pergunta seja que tu vai ficar mais tempo nesse imóvel, vem o terceiro item, que é o que vale a pena negociar com o proprietário. Nem toda mudança permanente precisa estar proibida. Tu pretende ficar mais tempo nesse imóvel, vale também tu conversar com o proprietário sobre melhorias, pintura, marcenaria, daqui a pouco trocar um revestimento que tá muito ruim, iluminação, até a própria iluminação também é um item. Apesar dela mexer na infraestrutura da casa, tu pode também levar contigo bancada, metais, porque muitas vezes melhorias que vão valorizar o imóvel
decoração também vão interessar ao proprietário. Então, principalmente se tu tiver um projeto que tu contrate ali um profissional para fazer, tu conseguir mostrar visualmente para o proprietário como vai ficar esse espaço, talvez vocês até consigam negociar uma forma de, por exemplo, além dele te autorizar para executar, pode haver até uma divisão de custos ou um abatimento no aluguel ou algum outro tipo de compensação. Mas claro que é importante que tudo isso seja combinado com o proprietário e registrado por escrito para não ter nenhum problema futuro. Número 4. Se não der para mexer na estrutura, mude a percepção do espaço através de outras formas de mudar essa decoração. Como eu já falei, a iluminação, por mais que tu vai mexer de certa forma na infraestrutura, dá para reverter e ainda levar as luminárias contigo. Vocês sabem que eu sempre digo aqui no canal que a iluminação é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar nos projetos, porque ela faz muita diferença na forma como a gente se sente no espaço. Então, colocar uma iluminação que tenha uma iluminação mais geral, uma iluminação mais indireta, daqui a pouco comprar até abajur mesmo, essas luminárias que são soltas, para trazer luz de fundo em alguns cenários que tu pode criar no teu espaço. Isso aí já vai mudar completamente a percepção da decoração do teu espaço e ainda assim tu pode levar esse elemento contigo depois. Tapetes muitas vezes são negligenciados, mas eles também fazem muita diferença na decoração e quanto mais objetos com tecido a gente tem, maior a percepção de conforto que a gente tem do espaço. Porque ele ajuda, além dessa sensação do tato mesmo, de ter esse tecido, também ajuda em várias questões, como por exemplo até o conforto acústico. Porque os objetos de tecido, eles absorvem as ondas sonoras. Isso faz com que tenha um conforto acústico também no teu espaço. Da mesma forma como as cortinas, as almofadas. Plantas também é um objeto que muda muito a percepção da decoração. É um objeto super simples de comprar que também dá para levar junto depois. Plantas, objetos. Então, todos esses elementos que muitas vezes a gente não dá bola, realmente fazem muita diferença na decoração do espaço e na forma como a gente vai se sentir nele. Número 5. Esconda o que não gosta. Se não der pra trocar, a gente pode usar alguns truques pra não visualizar tanto aquilo que nos incomoda. Como, por exemplo, se tu tem um piso nessa casa, nesse apartamento alugado que é muito feio, a gente pode cobrir ele com tapete. Eu já falei em outros vídeos aqui no canal, se por acaso tem um espaço muito grande e tu não quer investir num tapete enorme, tá super em alta hoje em dia a gente usar sobreposições de tapetes. Então tu pode colocar um tapete um pouco maior e outro um pouco menor, para conseguir contemplar todo aquele espaço, porque eu já falei também para vocês que o tapete é interessante que ele abrace pelo menos todos os móveis que estão no espaço, para não parecer que ele tá ali solto, que daí vai ficar mais estranho do que de fato trazer um conforto e uma sensação de amplitude pro espaço. Eu não gosto muito de indicar adesivos para azulejos, mas se daqui a pouco o azulejo que tu tem nessa casa alugada te incomoda demais, também é uma possibilidade. Adesivo para azulejo, película para vidro, até os puxadores, se forem muito feios, tu pode trocar eles, guardar os que existiam antes no espaço, para quando for o caso de tu te mudar, tu só realocar aqueles que estavam ali antes. Papel de parede que tu pode depois remover e pintar a parede para entregar o imóvel. Quadros grandes que ajudam bastante a aumentar a sensação até de amplitude do espaço. Espelhos também é um elemento que muda muito a decoração. Número 6. Crie uma identidade. A diferença de uma casa decorada para uma casa com personalidade tá na coerência. As coisas precisam fazer sentido. A gente precisa escolher, por exemplo, uma paleta de cores que se repita em outros elementos da decoração. Os materiais que tu vai colocar nessa decoração que sejam pelo menos num estilo que faça sentido. Por exemplo, se tu gosta de um estilo mais industrial, tu vai escolher elementos como nessas imagens que eu tô mostrando aqui, que remetam a esse estilo que tu gosta. Ou, por exemplo, tu gosta de um estilo mais rústico, tu vai escolher materiais que tenham essa textura mais natural, que remeta a esse estilo. Então, quanto mais padrão a decoração tiver, quanto mais repetição de elementos tiver no espaço, mais as coisas se conversam e isso traz essa coerência que ajuda a trazer mais identidade para a decoração.
Não necessariamente uma casa bonita, ela é só feita de coisa sob medida, de marcenaria sob medida. É claro que se a gente tem liberdade de criar móveis sob medida, a gente aproveita melhor o espaço, a gente otimiza melhor a circulação, mas não é só isso que faz um ambiente ser bonito. Tem milhares de outras ideias e formas que a gente pode usar na decoração sem ser através desses elementos fixos. Número 7. Decore com a tua história. Decoração afetiva. Trazer coisas que te remetam a boas memórias. Isso é o que faz com que tu te sinta em casa. Mesmo que a casa não seja tua no papel. Mas ela é sim a casa onde tu está vivendo. E a vida, ela é hoje, ela é agora. Ela é no dia a dia. Por exemplo, usar nessa decoração livros que tu tem, ao invés de deixar tudo guardado em caixa, coloca na decoração. Eu conheço muita gente que vive de aluguel e vive com muita coisa guardada em caixa e não utiliza essas coisas porque deixa pra usar no momento em que for realmente comprar uma casa. Não faz isso, gente, porque o tempo, ele voa e daqui a pouco tu tá deixando de utilizar coisas que tu tem por conta de um período futuro que tu nem sabe direito quando vai ser. Fotografias, lembranças de viagens, obras de arte, objetos afetivos, coisas que tu ganhou de presente, peças garimpadas, que eu sei que muita gente por aqui gosta, também trazem história para o espaço. Todo objeto que tu compra em algum momento da tua vida, ele tem uma história por trás desse objeto, ele tem memória, tem lembrança, e tudo isso faz parte da tua identidade. A decoração mais bonita não é aquela cópia do Pinterest, mas sim a que conta a história de quem mora ali. Por fim, morar de aluguel não significa viver numa casa provisória. Enquanto esse for o lugar que tu acorda todos os dias, ele merece ser confortável, bonito e ter a tua personalidade. E o mais interessante é que muitas dessas mudanças podem ir contigo depois quando tu for para um outro espaço. Então sim, vale a pena investir na casa alugada que tu está vivendo hoje, ter esse cuidado, porque a casa, o ambiente em que a gente vive, o entorno em que a gente se encontra, ele influencia diretamente nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e, consequentemente, nos nossos comportamentos e, consequentemente, nos resultados que a gente quer ter para nossa vida. Então, pensa nisso com carinho, olha para tua casa com mais amor, mais cuidado e pensa que esse é o espaço que tu tá vivendo hoje, mesmo que seja daqui a um mês, 5 meses, um ano. Gente, um ano é tempo de vida, né? Então, vamos priorizar a nossa casa mesmo que ela seja alugada. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir pra me ajudar, pra poder fazer mais vídeos como esse. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu espero que essa puxada de orelha não tenha doído muito por aí, tudo bom? Um beijo, Dark, e até o próximo.